Olá! Uma pergunta que chegou para a gente é sobre a questão do celibato. A Igreja Católica diz que os seus sacerdotes é obrigatório o celibato. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu sei que aqui em Mateus, no capítulo 19, ali a partir do verso 11, Jesus respondeu a esse questionamento. Ali no finalzinho, por exemplo, diz que outros sim ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite esse ensinamento. Será que aqui Jesus está dizendo que os sacerdotes, os pastores deveriam seguir o celibato? O que a Bíblia realmente diz? O que esse texto está dizendo para a gente? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e, como sempre digo, é muito bom ter você aqui junto com a gente. Afinal de contas, as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas fazem o nosso programa acontecer. E as respostas são baseadas no livro sagrado. E quem está na mira para dar a resposta baseando-se na Bíblia é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, Tito, tudo bem. Tá animado aí para mais uma semaninha de perguntas e respostas aí, como sempre? Vamos em frente para mais perguntas dos nossos amigos. Esperamos que você se sinta bem conosco no programa de hoje. Se for pela primeira vez que você está acompanhando, o Na Mira da Verdade é um programa de respostas a dúvidas bíblicas ao vivo. E nós esperamos que a sua dúvida possa ser pescada hoje. Se não for, não desanime. Você terá outros programas para fazer a sua pergunta, mas vamos esperar a sua questão com muito carinho, com a certeza de que a Bíblia sempre vai oferecer as melhores respostas. É isso mesmo, professor. Como eu sempre digo, é uma forma de nós estudarmos a palavra de Deus. E olha só, quando você bota a sua pergunta aqui, quando você manda a sua pergunta para mim, enquanto o professor está dando uma resposta ali, eu já estou ali pescando, procurando em todos os canais como achar a boa pergunta para colocar na mira. Então, não desanima não, faça aí a sua pergunta, tem algumas formas de você mandar para a gente a sua pergunta, eu falo daqui a pouquinho para você. Mas já posso adiantar, é pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, você pode mandar essas perguntas que na hora ali eu dou uma pescada e a gente capta a sua pergunta para colocar o professor na mira e ver como é que ele se sai na resposta. Hoje, por exemplo, nós abrimos o programa por uma pergunta que chegou ali do Romário. Ele perguntou, a minha pergunta é a seguinte, como entender Mateus 19, versos 11 e 12? Porque Jesus começou a falar sobre a lei do celibato. E a gente sabe que a Igreja Católica, os sacerdotes, por exemplo, eles são obrigados a seguir o celibato. Agora, por quê? Isso é uma regra bíblica? Realmente tem que ser assim? É uma escolha? Como é que a gente entende isso? Professor Leandro Quadros, eu abri aqui falando sobre o texto de Mateus 19, os versos 11 e 12. Jesus explicou ali algumas coisas. Porque está falando ali sobre a lei do divórcio, né? E os discípulos naquele momento chegaram e falaram assim para Jesus, né? Então é melhor que o homem não se case. Aí Jesus começou a dar algumas respostas. Agora, a gente sabe que, por exemplo, aqui na nossa geração, né? A Igreja Católica, por exemplo, adota o celibato para os seus sacerdotes, né? Então, isso é uma vantagem, não é? O certo seria? Como é que é isso? Olha, essa é uma pergunta muito importante e ao mesmo tempo complexa, porque para muitos irmãos católicos existe realmente defesa bíblica para a obrigatoriedade do celibato. Mas eu quero mostrar aqui, biblicamente, para o nosso irmão católico, que não há um erro no celibato, o erro está na obrigatoriedade do mesmo. Vamos analisar aqui 3 versículos brevemente para vermos o que a Bíblia tem a dizer. Em primeiro lugar, naturalmente, Deus criou homem e mulher. Lá em Gênesis 2, 18, Deus disse que não é bom que o homem esteja só.
e por isso Deus fez a mulher. A mulher é o que complementa, que completa o homem. O homem sem a mulher, ele não é um ser humano pleno. Mesmo tendo saído das mãos do Criador, e convivido pessoalmente com o Criador, Deus viu que era necessário que Adão tivesse uma igual em natureza a ele, e Deus criou a mulher. Então, no geral, Deus criou sim homem e mulher para que ambos se unissem em matrimônio, procriassem e desfrutassem da vida conjugal e sexual. Agora, o celibato é um dom que algumas pessoas recebem sim. Jesus diz aqui em Mateus 19:12 que algumas pessoas são eunucas, alguns são eunucos de nascença, ou seja, nasceram com problemas congênitos nos órgãos sexuais e não podem se casar ou procriar. Há outros a quem os homens fizeram tais, ou seja, pessoas castradas para cuidarem de haréns, de reis, de monarcas. E há os que a si mesmos se fizeram eunucos, ou seja, optaram por não se casarem e não terem uma vida sexual por causa do reino dos céus. Então, quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, decide fazer isso e sente que tem o dom, não há erro nenhum. Porém, no texto não existe a obrigatoriedade disso. E aí nós podemos ver que quando a Igreja Católica coloca o celibato como obrigatório, ela está indo além do texto bíblico. Porque no verso 12, no final, Jesus diz assim, ó, quem é apto para o admitir, admita. Ou seja, ele está dizendo que nem todos são aptos. E quando nós vemos escândalos sexuais, tanto no meio católico quanto protestante, isso faz parte, infelizmente, de onde estiverem seres humanos, nós percebemos que a grande maioria realmente não tem o dom do celibato e que foi algo imposto, contrário à natureza, contrário ao dom da pessoa. Então, Cristo diz que é possível ter esse dom? Perfeitamente possível, mas ele não pode ser obrigatório ou imposto a alguém. Outro texto bíblico que eu quero destacar é 1 Coríntios capítulo 9, verso 5. Esse costume do celibato obrigatório veio a surgir depois, porém na igreja cristã primitiva, entre os apóstolos esse costume não surgiu. Então isso é importante nós sabermos também. Diz o texto, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Paulo está falando aqui dos direitos dele como apóstolo. A liberdade e os direitos que ele tinha como apóstolo, porque estavam questionando o apostolado dele. E ele está falando de coisas que ele tinha direito, comer, beber. E se outros apóstolos tinham direito até mesmo de ter a companhia de suas esposas, e se ele quisesse fazer isso, qual era o problema? Paulo havia optado, de acordo com 1 Coríntios 7, pelo celibato depois. Porém, o apóstolo Paulo menciona que os demais apóstolos contavam com a companhia das suas esposas. Então, o celibato não é obrigatório a partir da Igreja Apostólica. Isso veio depois. E um outro texto para finalizar, e eu deixo esse texto aqui com muito respeito a todo irmão católico, a todo irmão sacerdote, para dizer o seguinte, que à luz do texto bíblico, não é errado você adotar o celibato, mas também é errado alguém obrigar você a fazer isso contrário ao seu dom, à sua natureza. Biblicamente, estou falando biblicamente, não de acordo com a norma católica, você poderia perfeitamente ser um sacerdote e ter uma esposa ao mesmo tempo. E aí, 1 Coríntios 7, 9, o que o texto diz? Paulo fala no capítulo 7 que ele prefere que os homens sejam como ele, ou seja, celibato. Porém, olha o que ele diz no verso 9, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, esta é a conclusão bíblica. O celibato pode ser um dom? Pode, mas nunca imposto ou obrigatório.
Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando. Para você mandar a sua pergunta, você pode usar o seu WhatsApp. O nosso número é 12 981510101. Eu posso receber aqui na hora. Pode usar também o SMS, que também chega aqui no meu aparelho, tá bom? E você pode também fazer sua pergunta para o videozinho que aparece ali, tanto no Facebook como no Instagram. No Instagram, o nosso endereço é @namiradaVerdade. Aproveita e segue a gente lá também, tá bom? E no Facebook, na Mira da Verdade, .nt. Você vai ver que tem um videozinho ali, eu convidando você a fazer uma pergunta. Use os comentários, faça sua pergunta e eu recebo aqui. Como, por exemplo, essa que chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o José Felipe de Oliveira e ele perguntou o seguinte, professor. Nesse fim de semana a gente estava vendo aí os relatos da Paixão de Cristo e passou uma cena da mulher que não foi apedrejada, foi salva por Jesus. Aquele apedrejamento era da lei de Moisés, certo? Mas Jesus aparentemente não cumpriu a lei de Moisés. Isso quer dizer que ali ele mudou essa lei? Isso era uma lei que havia sido dada por Deus lá para Moisés com relação ao apedrejamento a uma mulher adúltera? E ali naquele momento Jesus não cumpriu aquela lei? Foi isso, professor? Muito pelo contrário. Jesus disse em Mateus 5, 17 e 18 que ele não aboliu nada da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés, na verdade, é a lei de Deus. A lei de Moisés é chamada lei de Moisés porque ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia sobre inspiração. Mas, na essência, a lei é de Deus, não é de Moisés. Olha o que ele disse em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei, aqui é uma referência aos escritos de Moisés, ou os profetas, o restante do Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Cristo cumpre, amplia o sentido e vive na sua vida aquilo que a lei de Moisés ensina. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem uma letrinha, ou um tio, nem um acento, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E até uma advertência no verso 19, que aquele que violar um desses mandamentos, mesmo que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo, ou seja, menos digno. Então, ele não aboliu. O que acontece no caso de João 8? Eles não estavam seguindo a lei de Moisés. Por quê? Olha o que diz Deuteronômio 22, 22. Para você perceber que eles não estavam seguindo a lei de Moisés. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, ou seja, quando ambos eram pegos em flagrante, então ambos morrerão. Eles levaram só a mulher perante Jesus ou levaram o homem também? Levaram só a mulher. Então, como é que Cristo iria provar uma distorção da lei de Moisés? Jamais. Então, Cristo não aboliu a lei de Moisés. O que ele não aceitou foi a distorção da mesma. Obviamente que aí tinha um outro detalhe. Aquela mulher também não merecia o apedrejamento por causa do quê? Porque aquilo foi arranjado, aquilo foi tramado como uma forma de pegar Jesus em algo. Então, longe de abolir a lei de Moisés, o que Cristo falou? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles sabiam que eles tinham que ter levado 2 pessoas, não apenas uma ali. Tá bom? Então, jamais Cristo aboliria. Outro texto importante, João 5, 46 e 47. Jesus diz que quem crê em Moisés, crê em Jesus. E se alguém não crê em Jesus, não está crendo nos escritos de Moisés, porque os escritos de Moisés testemunham a respeito de Jesus. Então, uma das maiores deturpações da Bíblia é feita, infelizmente, por muitos cristãos. Eles desassociam Jesus dos escritos de Moisés, sendo que Jesus é Deus e sendo que o Espírito Santo inspirou tanto Jesus quanto Moisés para escrever o que escreveu. É uma pena que muitos cristãos façam essa separação entre ambos. Muito bom, professor, muito bom. E olha só, a próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp e é bem interessante. Quem mandou essa pergunta é Jaine, ou Jaine, eu não sei, desculpa se pronunciei, eu estou vendo aqui o seu nome no WhatsApp, mas ela diz o seguinte,
Boa noite, pastores. Meu avô tem uma dúvida e nós ficaremos felizes se vocês conseguirem nos responder. Essa pergunta foi pescada, viu? Ele diz o seguinte, ele faz a oração dele falando, ele faz a oração dele conversando com Deus, mas quando é para confessar os pecados, ele ora silenciosamente, para que Satanás não possa saber, já que dizem que ele não lê os pensamentos. O que vocês acham disso? Está certo? Professor, quando nós oramos com o Senhor, é importante às vezes nós orarmos em pensamento para que Satanás não saiba as nossas fraquezas, por exemplo, e já que ele não lê os nossos pensamentos, ou isso não tem importância? Realmente, em 1 Reis 8,39, diz que só Deus conhece os pensamentos do ser humano, como outros textos bíblicos. Porém, explica para o seu vovô que ele não há uma razão dele fazer assim. Por quê? Satanás é o tentador. Então ele sabe quais são os nossos pecados. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Então não há um porquê de tentar esconder algo dele no qual ele é especialista. Então, se você orar em voz alta ou em pensamento, isso... A Bíblia não tem nenhum texto que ensine que tenha que ser de uma forma ou de outra. A oração é uma conversa com Deus como nós conversamos com o nosso melhor amigo, óbvio, de forma amorosa e reverente. E com o amigo, muitas vezes você fala de forma audível, e com o melhor amigo, muitas vezes o silêncio fala muito também. Então, diz para o seu avô não se preocupar, não há uma lógica em não orar confessando pecados, porque se o seu avô pecou, foi Satanás quem o tentou por meio de um anjo mau para que ele pecasse. Então, não tem relevância alguma isso do ponto de vista espiritual. Ore, o mais importante é orar. Se vai ser em voz alta ou não, de joelhos ou não, o que mais importa é orar sem cessar. Como diz aqui, deixa eu só ver aqui se é esse texto que eu estou pensando mesmo. 1 Tessalonicenses 5, vou deixar esse texto para você. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. O mais importante é que a nossa vida seja de constante oração. Se vai ser audível ou não a nossa oração, isso é o que menos importa. Muito bem, professor. Olha aqui, tem mais uma perguntinha. Eu quero mandar um abraço muito especial aos nossos queridos irmãos da Angola, que participam aqui com a gente sempre no programa, viu? Sempre eles estão mandando perguntas. Eu quero mandar um abraço nas mais diversas cidades aí da Angola. Tem uma cidade aqui que eu ia até abrir o programa de hoje. Quem mandou foi eles têm uns nomes, não sei se eles colocam os apelidos junto, né? O M. Baxi Capemba, ele mandou uma pergunta sobre Êxodo 7,3, depois a gente vai colocar ela, mas tem uma aqui da Ana Feliciana, que ela também é de Angola, e ela fez a seguinte questão, professor. Eu escrevo aqui a partir de Angola. No livro escrito pelo profeta Isaías, ele escreveu, eu crio as trevas e crio a luz. Eu crio todas as coisas, diz o Senhor dos Exércitos. E eu gostaria de saber sobre a origem do mal. Como foi que surgiu? Apareceu com a desobediência de Satanás ou será que Deus já tinha isso passado, ele mesmo cria o mal? Como entender essa? Nós temos que ir para o intervalo rapidinho. Professor, a gente vai para o intervalo, depois você responde essa questão, tá bom? Maravilha, Isaías 45:7 esse texto aqui. Olha aí, então vem uma resposta boa na palavra de Deus sobre esse assunto. Mas antes, eu queria dizer para você o seguinte, nós estamos aqui mostrando, né, o mais novo lançamento dos guias de estudos daqui da Novo Tempo. É a revista Esperança Novo Tempo, Eventos Finais, relacionado aos tempos em que nós vivemos. Isso aqui é um curso bíblico fantástico para você entender tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda. Então, se você quiser pedir essa revista, você pode mandar um WhatsApp para a gente e falar assim, eu quero a revista Eventos Finais. E nós vamos entrar em contato com você. Mas eu digo mais, você também pode acessar a nossa plataforma de cursos gratuitos. É só você acessar novotempocursos.com, você vai ver lá essa revista onde você pode ver as videoaulas
apresentadas pelo escritor dela, que foi o pastor Felipe Amorim, e você pode acompanhar solicitando também o seu guia de estudo. Então, acesse agora, se inscreva lá na nossa plataforma de cursos gratuitos, novotempocursos.com. Tá aí, anota, novotempocursos.com, acesse lá e passe a acompanhar esse estudo fantástico sobre os eventos finais. Nós vamos rapidamente para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e você pode participar mandando suas perguntas pelo nosso WhatsApp, não ligando desse jeito, porque não dá para atender, ou então usando as redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, é só você acompanhar aí. Pelo Instagram é @namiradaverdade e pelo Facebook, namiradaverdade.nt e também pelo WhatsApp 12 981 51 0101. Estão aparecendo aí na sua tela para você participar e mandar as suas perguntas para a gente. Nós deixamos em aberto aqui a pergunta da Ana Feliciana, que é lá da Angola, e ela perguntou, lá no livro de Isaías, está escrito que Deus cria as trevas e a luz, e Ele cria todas as coisas. Ela queria entender sobre a origem do mal, se começou lá com Lúcifer, Satanás, ou se Deus já tinha instruído sobre o mal. Professor, eu acho que isso está lá em Isaías 45, não é isso mesmo? Isso, no 45:7 é um texto que gera muita dúvida, que diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Olha aí. Então, quando se lê esse texto isoladamente, as pessoas interpretam que Deus é o criador do mal moral. Só que isso é um problema seríssimo, porque nós teríamos um problema lógico, teológico muito grande. Como que Deus, que de acordo com 1 João 5 é luz e nele não há treva nenhuma, como que ele poderia ser o autor do mal? Por que ele seria ao mesmo tempo o autor do mal e aquele que vai acabar com o mal? Não faz sentido. O que nós devemos fazer? Analisar esse verso no seu contexto. A palavra mal, como aparece aqui, ela pode se referir tanto ao mal moral, quanto ao mal como calamidades, tragédias, inundações. Para nós sabermos a que se refere, vamos para o capítulo 47, verso 11, que está no mesmo contexto. Aqui Deus está prometendo um mal sobre Babilônia. Deus iria enviar Ciro para conquistar Babilônia, porque Deus iria punir Babilônia por suas maldades, por tudo mais que tinha feito em rebelião contra Deus. E quando você vai para o capítulo 47, verso 11, que fala da queda de Babilônia, a mesma palavra mal, que aparece no capítulo 45, verso 7, aparece aqui no capítulo 47, verso 11. E se refere a quê? Vamos ver. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como não imaginavas. Então, o mal que Deus cria nesse contexto se constitui nas calamidades e desolação que viria sobre Babilônia. Não tem nada a ver com o mal moral, até porque Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ao mal a ninguém tenta. Considere, portanto, o contexto e aí você vai perceber que o autor do mal não é Deus, mas sim Satanás, que de acordo com Ezequiel 28, 13 ali a 17, devido ao exercício indevido do livre-arbítrio, ele acabou fazendo com que o mal se originasse nele mesmo. Muito bem, professor, muito bem. Agora tem uma perguntinha aqui que chegou pelo SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Eu me chamo Gabriel e moro no Rio Grande do Norte. Muito bem. A pergunta dele, eu vou ler na íntegra aqui. Ele diz o seguinte:
Tito, será que o professor poderia me tirar essa dúvida? Eu não consigo entender a que período da história o texto de Zacarias 13, 8 e 9 se refere. Eu estava vendo aqui onde fala que 2/3 serão destruídos de Jerusalém ali, viu, professor? O texto fala, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados. E mais à frente diz, farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Esse momento em que 2/3 da terra serão eliminados ainda vai acontecer? O texto parece se referir ao período antes da volta de Jesus, porque lá no capítulo 14, 5, diz, então virá o Senhor com todos os seus santos, e no verso 12 fala, sobre o período das pragas, esta é a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerreiam contra Jerusalém, a carne deles apodrecerá. Dá uma ideia de que isso é profético e querendo dizer que 2/3 se perderão, apenas 1/3 será salvo. Qual é o sentido desse texto aqui, professor? Qual é a interpretação desse texto aqui? Zacarias, capítulo, aí para você colocar na pergunta para aparecer para a gente, olha, Zacarias, como entender Zacarias 13, de 8 a 9, tá bom? Para aparecer aí na nossa perguntinha. Veja, mesmo que no capítulo 14 fale do dia do Senhor, essa expressão se refere ao dia do juízo final, aqui no contexto, em primeira instância, se refere ao juízo de Deus sobre Jerusalém. Então, o Tito até leu uma expressão Jerusalém. Então, não seria apropriado nós pegarmos um livro de uma profecia clássica e tornarmos, diríamos assim, uma profecia apocalíptica, que se refere ao fim dos tempos. Óbvio que em profecias clássicas podem conter também profecias apocalípticas, ou seja... Exatamente, professor. É difícil a gente entender em que momento é um e outra, não é isso? Isso, mas a leitura, quando você vê a expressão Jerusalém, você já percebe que ali é um momento daquela época. Não é nada dizendo do povo de Deus, como Jerusalém, como se fosse o povo de Deus. Nada, 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 porque essa distinção entre Israel e igreja nem existe mais. Ok. Né? Em Gálatas 3, 27 a 29, é dito que não há judeu, não há gentil, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo. Essa distinção não existe mais. Então, esses 2/3 aqui está falando de um julgamento que iria separar os verdadeiros fiéis dos falsos. Então, não dá para aplicar esse texto ao futuro. Óbvio, podem conter elementos apocalípticos na profecia clássica? Pode, mas não devemos fugir da primeira aplicação. A primeira aplicação é importantíssimo considerarmos, porque o profeta clássico tem uma mensagem normalmente para Israel e para as nações vizinhas. Já um livro apocalíptico, como Daniel e Apocalipse, tem uma mensagem especialmente para o povo do tempo do fim. Ok, eu estou procurando aqui o texto de uma pergunta que chegou aqui para a gente. Vou colocar aqui agora na mira da verdade. Deixa eu ver se tem o nome. Sandro. O Sandro ele é do Sítio do Quinto, lá na Bahia. E a pergunta dele é a seguinte. Por favor, Tito e Leandro, em Apocalipse 21, verso 8, disse que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Isso é verdade? Estou perdendo? Isso é verdade? Se estou perdendo, me ajude, por favor. Imagino que ele é tímido. O que diz aí? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todo mentiroso. E o lugar dessas pessoas é o lago onde queima. Eu acho que não na minha versão fala sobre tímidos, né, professor? Na sua aí fala... Fala, o mesmo texto fala de tímidos. Ah, é? Então é Apocalipse 21, 8. O que quer dizer isso? Que tímidos? Quem são? Os tímidos não entrarão o reino dos céus? Aqui não está falando das pessoas de temperamento tímido, mas está falando daqueles que são covardes em confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ok, é o que está dizendo aqui, tá certo. Está dizendo aí isso? Covardes, né? Covardes, exatamente. E olha o que diz Mateus 10, 32 e 33. Jesus falando, portanto,
todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então fica tranquilo, não tem nada a ver com o seu temperamento. Tem a ver sim com o nível da sua fé. Se você publicamente confessa ou não a Jesus como seu Salvador. Muito bem, professor, muito bem. Agora tem mais uma perguntinha aqui do nosso Facebook. Eu falei que ia colocar a música, a pergunta da Angola também, ali do Capemba. A pergunta é lá em Êxodo 7:3. Ali, professor, na minha versão aqui, está dizendo que Deus ia fazer o rei ficar teimoso e usar e aproveitar aquilo para demonstrar muitas bênçãos e milagres. Porém, aqui está dizendo sobre o coração duro de Faraó, né? Olha lá, 7:3 diz o seguinte: mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso, no caso tenha o coração duro, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. Quando ele convida Moisés para libertar o povo. Professor, será que isso é algum tipo de predestinação? Porque se Deus ia fazer isso, já estava nos planos de Deus, usar Moisés para libertar o povo. Ele teria que ir lá pedir para Faraó, e ele disse que Faraó ia ter o coração endurecido, ou aqui na minha versão diz que ele o tornaria teimoso. Isso não é uma predestinação, meu amigo? Seria se Deus tivesse feito isso de forma direta, né? Mas vamos ver aqui, eu vou dar aqui 2 textos de exemplo para distinguirmos entre um endurecimento direto e indireto. Ok. No verso 13 é dito: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Então aqui fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Já no mesmo capítulo 7, verso 13, tem outros exemplos, no capítulo 8, 9, mas eu vou ler 2 por causa do tempo. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Tá, aqui nós temos uma diferença. No primeiro verso, Deus endurece, e no segundo verso é Faraó quem se endurece. Então, qual dos dois está correto? Os dois. O primeiro fala do endurecimento da parte de Deus, que é indireto. Por que Deus acabou indiretamente endurecendo o Faraó? Porque quanto mais sinais e pragas Deus mandava, pior Faraó ficava. O problema não estava em Deus, estava em Faraó. Agora, o verso 13, quando fala que Faraó se endureceu, mostra a culpa de Faraó. Mostra que neste processo em que Deus atua, Faraó ficava ainda mais rebelde. Então pensa o seguinte, amigo telespectador: o endurecimento de Deus é indireto, não direto. Se fosse direto, Deus seria o autor do mal. Agora, como é indireto, o que isso significa? Quanto Deus mais atuava por meio de pragas, pior Faraó ficava. Então a Bíblia não ensina que Deus é o autor do mal. Ensina sim que por ele atuar constantemente em Faraó, pior Faraó ficava. Então faça essa diferença entre o endurecimento indireto e o direto. Indiretamente, Deus endureceu porque ele atuava. Eu gosto de citar sempre, por exemplo, do barro e da cera. Veja, o mesmo sol, quando entra em contato com o barro, endurece o barro. E ao entrar em contato com a cera, o mesmo sol endurece a cera, amolece, derrete a cera. O sol é o mesmo. A diferença está nos 2 elementos que entram em contato com o sol. A mesma coisa em relação ao pecador. Há pecadores que, quando entram em contato com Deus, o sol da justiça, por eles terem um coração de barro, eles ficam mais endurecidos ainda. A culpa não está em Deus, a culpa não está no sol, está naquele indivíduo que é de barro. Agora, há pecadores que têm o coração de cera. Quando entram em contato com Cristo, o sol da justiça, se derretem para ele como uma cera. Então o problema não está no sol ou em Deus, o problema está nos diferentes pecadores que entram em contato com ele.
Muito bem, professor, muito bem. Hoje aqui o programa está internacional. Eu tenho uma pergunta do Paraguai aqui. Quem mandou foi a Nilza. Obrigado por você acompanhar a gente aí no seu país. Você que assiste a gente no Paraguai, você que assiste a gente na Angola, você que nos assiste em Portugal. Quero mandar um abraço muito especial para todos os nossos irmãos portugueses que acompanham a gente na operadora Mel aí em Portugal, que acompanham o programa da Novo Tempo. Seja muito bem-vindo aqui. É um prazer muito grande poder abrir a palavra de Deus. Obrigado por nos dar a sua audiência também, tá bom? Bom, a pergunta da Nilza aqui do Paraguai é a seguinte: eu gostaria de saber por que, ela está falando em português, em espanhol aqui, em castelhano, eu já estou traduzindo, tá? Eu gostaria de saber por que em Levíticos 12 diferencia o repouso entre o nascimento de menino e menina. Olha que interessante, professor. E realmente eu fui dar uma lidinha ali em Levíticos. Quando uma mulher tinha um menino, ela ficava impura aí os 8 dias e depois mais 31 dias. E quando ela tinha uma menina, ela ficava impura 14 dias e depois mais 60 e poucos dias. Por que tinha essa diferença, professor? Não existe uma explicação definitiva para isso, porque o texto não é claro, mas existe umas hipóteses. E a que eu mais achei lógica do que eu li há muito tempo atrás é a seguinte. É uma pergunta que, olha, eu não lembro de ter visto aqui no programa, viu, professor? Se veio, tem muito tempo. Muitos anos, né? Porque eu não lembro também. Mas veja, o que acontece? Como a menininha, ao nascer, né, ambos nasciam de parto normal, né, naquela época. A menininha, ao nascer, muito provavelmente, eu não estou aqui batendo um martelo, porque isso não é claro no texto, mas muito provavelmente porque no órgão sexual da menina ficava mais sangue da mãe e era mais difícil de limpar do que no órgão sexual do menino. Então, para Deus ensinar esta lição de pureza lembrando física, que o menino no 8º dia era circuncidado. Sim, exatamente isso. Então, era mais fácil ainda a limpeza. A limpeza, exatamente. Bem lembrado, Tito, do órgão sexual dele. Da menina já era mais difícil. Então, já que ela ficava mais tempo ou com mais sangue, para Deus ensinar a importância da purificação do ser humano, ele deu esta lei, porque ela tinha ali mais sangue no corpinho dela nesses dias de limpeza. Então, esta é uma possibilidade, mas não há realmente como tirarmos uma conclusão direta do texto, porque ele não nos dá esta informação. É uma ordem que Deus deu ali em virtude das circunstâncias que eles viviam no deserto, né, professor? Da higiene e tudo mais, a dificuldade de repente, ter algum contágio, né? Transmitir alguma coisa, não é isso? Sim, eles não tinham, Tito, o mesmo acesso que nós, com facilidade à água. Devemos lembrar que as crianças não tinham o lencinho umedecido, a fralda de antes. Então, Deus tinha que dar leis rígidas de purificação, tanto para preservar a saúde deles, quanto para ensinar de uma forma pedagógica a importância de purificar-se do pecado. Então, Deus trabalhava como um grande pedagogo. Ok. Olha só, o nosso tempo aqui passa muito rapidamente, mas olha, não desista não. Continue mandando suas perguntas pra gente. A gente vai a mais um intervalo e volta para a última parte do programa de hoje. Não sai daí não, hein? A gente volta já. Já estamos de volta ao vivo, hein? Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aí com a gente, obrigado por mandar as suas perguntas. E o programa está acontecendo aqui com muitas e muitas questões. Obrigado por você estar aí junto com a gente. Aqui no WhatsApp, deixa eu ver se tem o nome, o Alan Licurgo, ele é de São Luís do Maranhão, ele fez a seguinte questão, professor Leandro Quadros. Por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo de dar frutos? Por que Jesus veio ali e simplesmente fez aquela árvorezinha secar? Vamos lá. Primeiramente, era costume dos judeus comerem figos mesmo estando verdes. Então, quando aquela figueira não deu nem aqueles frutinhos verdes fora de época, isso já era um indicativo de que não iria vingar.
Mas no contexto existe uma razão principal. Cristo queria ensinar para eles, para os discípulos, uma importantíssima lição de que todo aquele que segue a Cristo tem que dar frutos. Em Mateus 5, 14 a 16, Cristo disse que as nossas boas obras devem glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Em João capítulo 15, dos versos 1 ali ao 7, Jesus diz que é da vontade de Deus que nós demos muito fruto. E olha que interessante, ali é dito também que se nós formos ramos secos que não dão fruto, o pai, o agricultor, vai podar esse galho, esse ramo seco. Então Cristo quis ensinar para eles tanto a importância, tanto o poder da fé, mas também que o cristão precisa dar frutos. Esta era a lição. Cristo usou de uma parábola dramatizada para dar esta lição espiritual. Olha, muito bem. É o seguinte, volta e meia chegam algumas frases para a gente aqui, algumas afirmações. E a gente coloca aqui em um momentinho para ver como é que o professor Leandro fala. Essa aqui, ó, a frase, professor Leandro, a frase que chegou aqui para a gente é o seguinte: o silêncio de Deus significa que ele não está agindo. O que você me diz sobre esta frase, professor Leandro Quadros? Veja, à luz, por exemplo, do livro de Jó, o que nós lemos no livro de Jó? Deus estava em silêncio em relação ao que acontecia com Jó. E esse silêncio de Deus foi tão ensurdecedor, diríamos assim, que depois que Deus se comunica com Jó, lá do capítulo 38 em diante, nós vemos até o 42, em nenhum momento Deus explica para Jó, pelo menos ali no texto bíblico, o porquê que Jó estava passando por tudo aquilo. Agora, Deus não estava em silêncio nos bastidores da vida de Jó. Nos bastidores da vida de Jó, Satanás havia desafiado a Deus e colocado em questionamento a integridade e o caráter de Jó. Então, o silêncio de Deus jamais indica que ele não está agindo. Indica simplesmente que ele está agindo do jeito dele, no tempo dele e da maneira certa. E, portanto, à luz do livro de Jó, esta frase é uma grande mentira. Ela não possui embasamento algum. O silêncio de Deus indica que ele pode estar dizendo um não, mas na maioria das vezes indica que ele está agindo do jeito dele, da maneira dele e no tempo dele. Olha aí, tá vendo? Muito bem. Agora a perguntinha que chegou aqui, quem mandou foi... deixa eu ver aqui. O Jô, eu acho que é isso. Ele diz o seguinte: boa noite, queridos, somos aqui de Ipiaú, Bahia. Eu gostaria de saber acerca de Sansão. Ele, ao derrubar as colunas da torre onde ele estava ali, e ele pediu isso a Deus, o que ele fez foi um suicídio ou não? Isso está lá em Juízes, no capítulo 16, os versos de 28 até 30. Professor, Sansão se suicidou? Deus autorizou ele se suicidar, meu amigo? Eu vejo aqui tanto o autossacrifício quanto um suicídio. Eu já vi num comentário bíblico, né? Dizendo, não, Sansão praticou apenas um autossacrifício. Eu não vejo apenas como um autossacrifício. Se aqui no verso 30 ele fala, morra eu com os filisteus, ele sabia que ele iria morrer. Então ele não estava apenas fazendo um autossacrifício, ele estava vingando pelo que fizeram. Agora, ele já estava ali numa situação que eles iam matá-lo, não é? Sim. Naquele momento ele já ia ser executado, não é? Ele ia ser executado. E ele, quando empurra as colunas do templo e fala, morra eu com os filisteus, ele sabia que ele estava atentando contra a própria vida dele. Então eu não vejo apenas como um ato de autossacrifício. Ele foi usado por Deus, sim, para executar juízo. Mas para ele executar esse juízo, ele teve que atentar contra a própria vida. Então podemos ver uma forma de suicídio aqui, sim.
E isso é interessante o texto registrar isso. Por quê? Isso aqui é para ajudar as famílias que perderam entes queridos por causa do suicídio. O que aparecem de pessoas com falta de coração, dizendo na internet, não por base bíblica, mas por mito, que todo suicídio está perdido. E aí tira toda a esperança, primeiro diminui o sacrifício de Cristo, né? É como se o sacrifício de Cristo pudesse perdoar todos os pecados menos este. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, existe uma falta de compaixão entre as pessoas, não se colocam no lugar dos outros, né? Então, eu há pouco tempo no meu canal no YouTube, uma mulher falou, né, que eles viviam tristes e atormentados porque o irmão caçula dela se suicidou e eles não sabiam se um dia poderiam ter a oportunidade de vê-lo novamente. Veja, se a graça de Cristo perdoa qualquer pecado, por que não pode perdoar um suicida? E em Hebreus 11:32, Sansão está na galeria dos heróis da fé. Eu duvido que Deus tivesse colocado na galeria dos heróis da fé um perdido. Então, se Deus não colocou uma pessoa perdida lá, você pode sim ter a certeza de que o sangue de Cristo é eficaz para perdoar até mesmo o suicida. Ok, professor, muito bom. A gente aprende sempre com a palavra de Deus e as explicações aqui do nosso querido professor Leandro Quadros. Olha só a pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook, deixa eu ver se foi Facebook ou foi pelo Instagram. Não, essa foi pelo Instagram, tá? Quem mandou foi o Ulisses Rodrigo e a pergunta do Ulisses é a seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro Quadros. O álcool é tido como uma bebida proibida em várias passagens bíblicas, mas lá em 1 Timóteo 3, verso 1, fala das orientações a bispos e diáconos e diz que os diáconos não devem ser voltados a muito vinho, né? Não sei se dá para entender que eles podem tomar vinho ou podiam tomar vinho. Como explicar essas passagens? Meu nome é Ulisses, sou aqui de Marabá, no Pará. Hoje toda a minha casa é adventista, Maranata. Sou recém-convertido na igreja e a minha conversão se iniciou nesse programa, graças a vocês, Tito e professor Leandro Quadros. Meu irmão, que Deus lhe abençoe muito, que toda honra e glória seja dada por essa oportunidade que nós temos de trazer a palavra de Deus da maneira mais clara que podemos para a nossa audiência. Que Deus te abençoe ricamente, viu? A pergunta do Ulisses aí, Rodrigo, professor, como é que fica essa questão do álcool ali para os diáconos e bispos? Eles não podiam tomar tanto? Eles poderiam tomar alguma coisinha? Sim, a Bíblia, tem textos em que a Bíblia, obviamente, diz para não usar vinho, mas tem textos que a Bíblia nos mostra que os personagens bíblicos bebiam. A pergunta que devemos fazer é: Deus aprovou ou tolerou? Quando vamos para o texto bíblico, vemos que Deus, na sua paciência, tolerou, Era só um pouquinho. Ele aprovou. Tolerou. Isso não quer dizer, então, que ele pode tolerar hoje também? Tem uma diferença muito grande. A quantidade de álcool que existe nas bebidas hoje é muito superior à quantidade de álcool que existia na bebida deles. E hoje a gente já sabe que não pode, né? Exatamente. Então, nos dias deles, toda pessoa que bebesse bebida fermentada sem misturar água era considerado um bárbaro. Então, não era costume de pessoas de bem utilizar bebida puramente fermentada, mesclavam com álcool, com água, tá? Então, era uma quantidade muito grande. Eu tenho uma obra, se eu não me engano, é na Ilíada de Homero. Agora eu não estou lembrado, é que eu tenho lá em casa sublinhado, que mostra que os gregos, por exemplo, mesclavam uma proporção assim de 1 para 22 de água para diminuir o efeito inebriante. Então eles usavam sim bebidas alcoólicas, mas Deus tolerou na sua paciência e misericórdia, porque estava reeducando-os, e a quantidade de água existente na bebida era muito maior que hoje, então não dá para comparar. Então alguns cristãos eu sei que gostam de justificar tomar um mé de vez em quando e ficam dizendo que a Bíblia aprova o uso do álcool. Não, não existe, grava isso aqui, a Bíblia tolera, mas não aprova. Se você ler Provérbios 31, você vê que a mãe do rei Lemuel diz que não é próprio
para um rei, para uma pessoa que quer ter discernimento do certo e errado, usar bebida alcoólica. Não é? E aí você vê que há pouco tempo eu li uma notícia na BBC News, acho que foi dezembro do ano passado, se eu não me engano, que a ciência já mostra, não existe quantidade segura de álcool para o organismo. Não existe quantidade segura. Então a pergunta que nós fazemos é, se não existe, por exemplo, quantidade segura de álcool para você dirigir um automóvel, será que há uma quantidade segura de álcool para dirigir a sua vida no conflito cósmico contra as forças do mal? Reflita bastante nisso. Muito bem, professor. Como sempre, né, acabam chegando as perguntas para a gente sobre o sábado. Eu tenho duas aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer para colocar. Vou colocar aqui, eu tenho uma do Instagram e tem uma aqui do nosso WhatsApp. Eu acho que você, quem mandou pelo Instagram foi a Andresa Maraguiar. E aqui pelo WhatsApp, quem mandou foi a cantora Vaneide Silva, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Ela diz o seguinte, a paz do Senhor, quando Deus diz que tinha que descansar no sétimo dia, eu entendo que Ele quer dizer que temos sim que tirar um momento para Deus, mas que não precisava ser especificamente no sábado, pois Ele fez várias coisas no sábado. Gosto muito do programa de vocês, parabéns, que Deus continue usando vocês. Só que a Andresa fala o seguinte, Deus pediu para trabalharmos 6 dias e descansou no sétimo, pois o sétimo Ele abençoou. Isso é claro. Pois bem, se eu descansar no dia imediatamente, depois de quaisquer 6 dias trabalhados, não valeria para Deus do mesmo jeito? Ou seja, porque mudarmos o referencial do primeiro dia da semana, consequentemente mudaremos o sétimo. Logo, se começo a trabalhar na segunda, o meu sétimo seria o domingo, é isso? Só para a gente entender, são duas questões. Como é que fica de fato o sábado e nesses dois contextos que eu apresentei aqui, professor? A mesma resposta vai ajudar os dois contextos. Veja, querido telespectador, por que o princípio de um dia em 7, mesmo sendo, obviamente, esse argumento é um argumento sincero, né? Mas por que ele não é bíblico? Porque Deus abençoou e santificou um dia em específico. Ele não santificou nem abençoou todos os dias da semana. Eu quero ler esse texto e quero que você reflita e analise comigo no argumento. Se fosse possível, para ser possível escolhermos um dia em 7, Deus teria que ter santificado todos os dias da semana ou não santificado nem um dia da semana. 1 minuto, professor. Tá? Então, o que diz Gênesis 2:3? E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Como Deus abençoa e santifica um dia em específico e não toda a semana, apenas o sábado é abençoado e santificado. E quando você vai para o 4º mandamento, em Êxodo 28-11, esse 7º dia recebe um nome, sábado. Então é importante que aceitemos a autoridade de Deus ao estabelecer a sua lei. Muito bem, professor, muito bem. Infelizmente, nós não temos tempo para colocar mais respostas. Obrigado pela sua participação, obrigado por você mandar as suas perguntas para a gente. Professor Leandro, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus te guarde, Tito, e que Deus guarde a você, amigo telespectador, e a toda a sua família. E não se esqueça que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Mais uma vez eu te agradeço por você, pela sua audiência, por você estar aqui com a gente, por nós podermos entrar aí na sua casa, muitas vezes sem pedir licença, mas é por uma boa causa, estudarmos a palavra de Deus. E aqui você já sabe, sempre as suas perguntas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!